Salve, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, fiel. Vamos fazer uma análise sincera e honesta da partida de ontem entre Corinthians e América de Natal, que o Timão conseguiu a sua classificação dentro de casa. Vamos trazer algumas ressalvas de suma importância também, referentes, claro, ao nosso Coringão, nosso clube do coração. Peço humildemente para você deixar o seu like, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada vez mais, fiel. Este é um canal, para quem não sabe, novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Em contrapartida, respondo todos os comentários sem exceção. Está faltando só os mais atualizados do vídeo de ontem, já respondi tudo. Nesse canal eu faço a diferença. Aqui eu não me permito que você fique no vácuo, tá? Então pode comentar, faça o teste, se inscreva, vocês vão ver um tratamento diferenciado, porque a minha prioridade é vocês inscritos. Chega de enrolação, vamos fazer uma análise aí sincera sobre a partida de ontem do Corinthians. Fiel, eu acho que cada jogo que passa fica mais evidente o quanto é necessário o Corinthians realizar contratações. E não estamos falando aqui, por exemplo, só do Corinthians contratar um lateral esquerdo, ou só do Corinthians contratar um volante. O Corinthians, para sonhar em brigar títulos, sonhar em brigar para conquistar títulos, tem que ser no mínimo 5 peças. Corintianeiro, você está criticando o Corinthians, você disse no seu vídeo de ontem que precisamos de águas tranquilas, precisamos de águas calmas, precisamos de tempo, toda reformulação é difícil. Com certeza, fiel, e para você que lembrou disso, os meus parabéns. Precisamos de águas tranquilas realmente, mas eu ser sincero aqui e ser honesto sobre a situação atual futebolística do Corinthians não me faz menos corintiano do que ninguém. Eu tenho que ser realista até para não denegrir minha imagem com vocês, correto? E vocês que assistiram o jogo de ontem também, vocês sabem que temos hoje um Corinthians totalmente limitado. Fiel, a grande realidade é essa. Só não enxerga quem não quer. Temos um Corinthians hoje totalmente limitado. Corintianeiro, mas e se amanhã o Corinthians ganhar uma Sul-Americana ou ganhar uma Copa do Brasil, for campeão? É bem possível, fiel. Isso pode acontecer. O Corinthians em decisões, quando vai chegando próximo, o Corinthians cresce muito, principalmente jogando diante da sua torcida, que apoia esse time como nunca. Mas se a gente quer ser realista, é que a tendência, a probabilidade maior é que nós não chegamos ao título. Isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Estou sendo realista. A maior probabilidade é que nós não conseguimos conquistar o título com este time. O mercado vai abrir ainda, aí você começa o ciclo de negociações para ver os jogadores que chegam, até os jogadores se adaptar, isso leva um tempo. Por isso que nenhuma renovação ela é fácil. A gente tem, por exemplo, o nosso arquirrival Palmeiras, já faz quantos anos que estão jogando junto com o mesmo time, tá, fiel? Então isso gera tempo, tá? Só que o Corinthians hoje a gente tem que ser sincero, de vez em quando a gente ganha umas partidas elásticas que ajudam a mascarar o cenário atual do Corinthians, mas é evidente, ficou claro para mim que o Corinthians hoje joga sem lateral esquerdo, o Corinthians hoje joga sem um ponta direita, porque com todo respeito ao Wendel Romero, sei que nos ajudou a não cair para a segunda divisão, sei que é um cara corintiano pra caramba, sei que é um cara raçudo pra caramba, representa a massa, representa o Corinthians, mas o Romero não tem condições de ser titular do time do Corinthians. É um cara totalmente limitado, é um cara totalmente fraco, na minha opinião, tá? Romero jogaria melhor de centroavante, na minha humilde opinião. Então o Corinthians precisa de um ponta-direita driblador que vai pra dentro fortíssimo pra gente começar a melhorar esse time. O Rodrigo Garro, eu cansei de falar aqui, não sei se vocês concordam comigo, ele não é articulador de jogadas. Rodrigo Garro é volante, a posição dele tem que ser volante. Ele marca bem, ele é raçudo, ele representa ou não representa? Rodrigo Garro é raçudo pra caramba, corre o jogo todo e distribui bem a bola. Ele toca bem a bola, só isso. Ele não é meio atacante, ele não é articulador de jogadas, ele não tem como sua principal característica a armação de jogadas, tá? Então o Rodrigo Garro ele deveria passar a jogar volante com o Ranieri o mais rápido possível, na minha humilde opinião. O Igor Coronado não
pelo menos até o presente momento, temos que ser sinceros e vou falar algo para vocês que muitos aqui vão ficar contrariados. Eu fui um dos que mais apoiou a contratação do Igor Coronado. Os números deles lá é excelente, mais de 112 assistências no Al Ittihad. É muita assistência, muitos gols também. Não me recordo aqui o número exato, então eu não vou chutar para não denigrir minha imagem com vocês. Então é um jogador que ganha 2,5 milhões mensais e não está conseguindo render um bom futebol, pelo menos aos nossos olhos e aos olhos do Antônio Oliveira também. Não sei se futuramente ele vai conseguir render esse futebol que nós esperamos. A grande questão ela é simples e clara. Se ele não continuar rendendo, o Corinthians não pode continuar pagando 2,5 milhões para ele. Vocês concordam, fiel? Mas contrato é contrato. Não tem como você chegar no cara e falar assim, ô Igor, cara, você não tá jogando bem, vamos diminuir seu salário? Não existe isso, fiel. Contrato é contrato, tem que ser seguido. Ele ganha 2,5 milhões junto com direito de imagem e tudo. Dá o valor de 2,5 milhões mensais. É o salário que o Corinthians ofereceu pro Gabigol. É um baita salário, vocês concordam comigo? E o Corinthians, ele tem que aprender a renegociar, ele tem que aprender a negociar. Ele está vendendo o Wesley a preço de banana, 30 mil euros, 166 milhões a cotação atual. Isso é um absurdo. Ele trouxe o Igor Coronado para ganhar 2,5 milhões. Isso também é um absurdo. Cara, o cara tá na Arábia, o futebol lá é outro mundo. Os donos do camelo lá, os donos dos petróleos. A diferença financeira para o Brasil é outra realidade. O cara lá vai ganhar muito, mesmo sendo bom, mesmo sendo ruim. Futebol lá, com certeza o nível é mais fraco que o do Brasil, muito mais fraco. Lá eles jogam uma vez na semana, aqui é jogo em 3 dias. A tendência é que o jogador jogue mais, por isso tantas contusões do Igor Coronado. Então você tem que negociar um jogador, é um jogador que encanta os olhos? Oferece 1,2 milhão, oferece 1,3 milhão. Ah, por esse valor eu não vou. Então boa sorte aí. 2,5 milhões mensais, fiel, você contrata muito jogador bom. Você contrata muito jogador bom, tanto futebol do Sudamérica, até jogador da Europa, tá? Você consegue contratar por esses valores absurdos, é muito dinheiro envolvido na parada. Infelizmente o Corinthians levou azar na questão do Igor Coronado, porque é um baita salário que disponibilizamos para um futebol que até o presente momento não está conseguindo render. Eu ainda tenho esperanças no Igor Coronado, tá, filho? Vamos esperar pelo menos um ano para o jogador, para a gente fazer uma análise contundente se realmente ele merece ou não. Caso não mereça, o Corinthians vai se danar nessa negociação, porque 2,5 milhões é muito dinheiro. Então o Corinthians, para melhorar futebolisticamente, não é só contratações que ele tem que realizar. Precisamos de um lateral, vamos lá contratar. Precisamos de um zagueiro, vamos lá contratar. Temos que melhorar também a nossa arte de negociar. Você não pode pagar 2,5 milhões para qualquer jogador, só porque ele tem números expressivos lá fora, ou porque ele já teve números expressivos um dia. Você não pode vender um garoto de 19 anos por 30 milhões de euros. Então, fiel, a realidade nua e crua do Corinthians, que ganhou de 2-1 do América de Natal, jogando dentro de casa, mesmo assim porque o Kaká fez um gol no finalzinho da partida, é uma coisa assim que a gente respira, a gente pensa e entra numa análise simples e concreta. O Corinthians hoje, no Brasileiro, vai brigar do meio da tabela para baixo, com este time, tá, fiel? Vamos ser claros aqui. E na Sul-Americana e na Copa do Brasil, quando começar a pegar times mais contundentes, times mais fortes, mais compactos, a probabilidade é que a gente se desclassifique. Isso é a realidade. Você, corintiano, entenda como você bem entender. Eu estou passando a realidade. O corintiano raiz sabe do que estou falando. Isso não me faz menos corintiano, não, irmão. Eu faço caminhada com foninho ouvindo o hino do Corinthians. Aqui é sangue no olho, tapa na orelha. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians, irmão. Você está entendendo? Só que eu tenho que ser realista com vocês, porque a gente faz um trabalho e eu tenho que passar a realidade do que acontece com o Corinthians. Então o Corinthians hoje, nessa atual situação, é um time sem grandes perspectivas de título, a não ser com a chegada de reforços no meio do ano, na abertura da janela, tá, fiel? Inclusive, quero trazer informações para vocês, já saindo um pouco da análise dos jogos, é que o Corinthians vai trazer de 4 a 5 peças. Fiel, o Hernani, eu volto a repetir, o Corinthians tem tudo fechado com o Hernani, porém é verbalmente. Não tem como você assinar um contrato com o mercado da bola fechado. Você paga uma multa gigante para a FIFA só de você fazer uma proposta
em caráter oficial. O Hernani Corinthians está tudo acertado verbalmente. O Parma pediu para o jogador ficar na época que o Corinthians fez, porque ele estava em transição de Série B para Série A da Itália. O jogador gostou, o jogador quer voltar para o Brasil, a família quer voltar para o Brasil. Ah, corintianeiro, mas ele não veio para o Corinthians, ele foi para o Cruzeiro. Cara, parabéns ao Cruzeiro, porque jogador é business. Quem ama jogador, quem ama time somos nós. Quem ama o Corinthians é nós. Tenho certeza que nós lá iríamos escolher um salário menor para jogar no nosso time do coração. Mas jogador é business, tá, fiel? Mas no dia de hoje, na data de hoje, 23 de maio, o Hernani é jogador do Corinthians, tá? Temos que esperar aí as regras, tá? Temos que esperar o mercado da bola abrir para o jogador aí, para o Corinthians poder realizar a contratação. Mas o Hernani é uma delas, é um volante. Precisamos de um zagueiro, de um meio ofensivo, porque o Igor Coronado e o Garro joga bem, joga muito bem, raçudo, só que não é sua principal característica. E o Igor Coronado não vem representando bem. Então precisamos de um meio ofensivo urgente. Quem não lembra da época do Renato Augusto, quando o Renato Augusto não jogava? O Corinthians ficava perdidaço em campo. O Corinthians não conseguia jogar, porque existia aquela Renato dependência. O Corinthians não consegue jogar sem um meia ofensivo, sem um meia de criação. E a vida toda da nossa história a gente teve meias ofensivos bons, como o Ricardinho, como o Marcelinho Carioca. A vida toda, fiel, como o Alex, tá? Então a gente precisamos de meias aí articuladores. Então o Corinthians vai precisar investir mais uma nota, mais uma grana para contratar este meia. Agora, algo que me chama muita atenção aqui é que a gente escuta falar sobre meia, a gente escuta falar sobre rumor de ponta esquerda, ponta direita, como o Michael, por exemplo. A gente escuta falar sobre Gabigol. Chega informações para mim sobre Gabigol, sobre Michael, sobre tudo que vocês pensarem. Se eu fosse trazer todas as informações que chegam até mim, eu teria que fazer 7 vídeos por dia, filho. Só que eu escolho as mais concretas, até porque eu já disse que minha prioridade é vocês e não quero passar nenhum tipo de mentira. Eu prefiro ser honesto se tiver 10 visualizações do que ser desonesto, colocar um grande jogador na capa aí e ter várias visualizações e mais daqui 10, 15 dias queimar minha imagem com vocês, não é verdade? Chega muitos jogadores, mas eu só passo os concretos para vocês, tá? Inclusive o Michael é pauta do Corinthians, vai tentar, é diferente de contratar, tá, fiel? Mas o que me chama mais atenção, porque chega atacante, chega zagueiro, chega meio ofensivo, mas não chega um rumor, não chega uma conversa, não chega uma notícia de um lateral esquerdo. Como se o Corinthians não precisasse hoje de um lateral esquerdo. Como se a gente tivesse bem servido na lateral com o Hugo. Ou com o Diego Palacios, que jogou poucos jogos pelo Corinthians. Não dá nem para você analisar com um cara que já deu a entender que está bichado. Então, qual é a perspectiva do Corinthians nessa situação? Porque se chegar no meio do ano, Fel, eu vou ser sincero, porque a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Se chegar no meio do ano o Corinthians não realizar de 4 a 5 peças, corremos risco no Brasileirão e vamos continuar mais aí 1, 2 anos sem ganhar títulos. Essa é a grande realidade hoje do nosso Corinthians, tá? Só que o Corinthians pretende trazer de 4 a 5 peças sim, sendo elas um zagueiro, que o Raul Gustavo já está indo embora, Caetano sendo negociado, hoje temos Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Até o meio do ano, Raul Gustavo e Caetano, esses jogadores serão negociados. Então vai vir outro zagueiro. A tendência é que venha um lateral esquerdo, um meio ofensivo, um ponta direita, tá, fiel? E um ponta esquerda, caso o Wesley seja vendido. Essas 5 contratações que o Corinthians precisa, exatamente nessas posições que o corintianeiro está falando para vocês. Certo, fiel? Comenta aí, porque eu quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande valor para este canal. Quero trazer um detalhe importante aqui com o Gabriel Magalhães, zagueiro do Internacional, simplesmente ontem estava no meio da Gaviões da Fiel, cantando e pulando, torcendo pro Corinthians. Zagueiro titular do Arsenal, Fiel. Simplesmente isso, ele já cansou de admitir a sua paixão pelo Corinthians. Tá vendo a diferença do corintianeiro aqui? Muitos vão colocar lá Gabriel Magalhães, Gabriel Eduardo, acho que Gabriel Magalhães na capa, tá vindo pro Corinthians. Não, cara, ele só estava torcendo, tem contrato com o Arsenal, ele já deixou claro que não pretende voltar pro Brasil no atual momento, porém, quando voltar, claro que ele quer jogar no Corinthians, o próprio jogador disse isso, mas é bonito de se ver, né? Um cara zagueiro do Arsenal, bem sucedido, titular, no meio da Gaviões, ele não gosta de camarote, ele gosta de ficar no meio da torcida,
para vocês verem o tanto que o Corinthians inflama, o tanto que o Corinthians é diferente. Fiel, queria trazer esse breve resumo do jogo para vocês, uma análise sincera e honesta, como disse para vocês, trazer algumas minuances aí também sobre o mercado da bola. Quero agradecer demais a sua presença. De tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo, como sempre, e vai Corinthians!